Vamos lá para a palavra, gente. Eu falo muito de Deus e até Jesus me levava a falar muito de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 13, no versículo 44. A parábola do tesouro escondido e a parábola do grande valor. Que o Espírito de Deus abra nosso entendimento. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. E outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Tá vendo, gente? E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. É assim que Deus está procurando as boas pérolas. Porque nessa terra, gente, nesse mundo, tem pessoas que não são boas pérolas. Então, preste atenção à parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Tem pessoas na terra que ela tem um grande valor para Deus. Ela é essa pérola aos olhos de Deus, tá entendendo? Mas tem pessoas na terra que elas não querem nada com Deus, elas zombam de Deus, elas escarnecem de Deus. Você acha o quê? Que Deus vai valorizar essas pessoas, gente? Ele não vai valorizar essas pessoas que zombam dele. Ele valoriza aquele pecador que se arrepende. Aquele pecador que está dizendo, Senhor, eu estou pecando, mas eu estou aqui para o Senhor me libertar, para o Senhor me ajudar. Ele valoriza aquela pessoa que sabe que ela é uma pecadora, que ele é um pecador, mas está lá reconhecendo o seu erro, está lá reconhecendo que precisa de Deus, que precisa de mudança, que precisa de libertação. Mas tem tipo de pessoas que não precisam de Deus, que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, que brincam de Deus, que acham que Deus é menino, que acham que Deus é um fantoche, que você coloca ele nas mãos e fica usando ele como um bonequinho para contar uma história. Deus não é um bonequinho, um fantoche que você conta a história dele, gente. A Bíblia está aqui, eu estou falando de Deus, mas eu sei que Ele é existente. Ele é o Criador, Ele é o dono da vida, Ele te formou, Ele te criou. E Ele enviou o seu Filho dele para em busca dessas pérolas valorosas. Tá entendendo? Olha como é que o Senhor nos vê como pedras preciosas. E muitas vezes as pessoas estão perto de você para tirar o teu valor. E Deus não está tirando o teu valor, gente. Por isso elas precisam saber que Deus quer dar valor a elas. Deus quer mudar a história delas. Deus, ele quer, louvado seja o nome do Senhor, salvar essas vidas. Então tem pessoas que... Gente, sinceramente, uma mulher, ela perde tanto o valor dela que ela perdeu o entendimento ela acha que o homem não vai mais valorizá-la. Olha como é que só. Olha só como é que é as coisas, gente. Tem carência tanto, querem apenas resolver ali a sua vida, as suas carências, as suas necessidades. É isso que eles querem. Eles querem alguém que preencha a vida deles e acabar. Gente, às vezes eles estão lá envolvidos naquilo, mas ainda continua o mesmo vazio. Tem pessoas que estão lá naquele desenvolvimento, mas tá sabendo que está errado. Tem pessoas que estão lá naquele entendimento e estão com medo de perder a sua salvação, de não ter a sua salvação. Tem outros não, que estão com o entendimento que Deus é amor e eles vão ser salvos. Só que eles esquecem que Deus é amor e justiça. Que Deus é amor, mas Ele colocou leis, princípios, regras. Ele colocou mandamentos, Ele colocou ordenanças para nós. E nós temos que obedecer às ordenanças de Deus. Deus não vai me salvar se eu não obedecer às ordenanças. Ah, mas eu sou salva porque eu aceitei Jesus. Então, se eu sou salva porque eu aceitei Jesus, eu não preciso estar pregando a palavra de Deus. Eu não preciso ter uma vida nova. Eu vou continuar na vida velha. É isso?
Não, gente, não é isso. Entregamos nossa vida para Jesus, então nós temos que ter uma vida nova. A gente vai largar as práticas velhas. A gente vai começar a viver, andar no caminho da verdade e da vida, andar no caminho com Cristo, obedecer, se esforçar para obedecer a Deus, se esforçar para viver a verdade, se esforçar para estarmos limpos. Porque tem pessoas que dizem, não, eu vou ser salvo por Jesus, porque ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras, mas também ninguém é salvo se não se arrepender do seu pecado. Porque tem muita gente que aceitou Jesus, mas não se arrependeu do seu pecado, gente. Não é só aceitar Jesus, não. É aceitar Jesus, me arrepender do meu pecado e deixar o Espírito Santo me converter. Você sabe o que é converter? Mudança de vida. Deixar o Espírito Santo me transformar. Então, se você aceitou Jesus e tu continua na prática velha, meu querido, minha querida, eu te convido a aceitar Jesus novamente. Porque gente, o que eu já larguei na minha vida, o que todos os dias eu ainda choro para largar na minha vida, e ai, Senhor, ainda falta isso, ainda falta eu melhorar nisso. Aí tem gente que entrega sua vida para Jesus e continua sendo a velha criatura, continua sendo o velho homem, a velha mulher. Não, eu sou salvo por Cristo. Mas se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino do céu. Não foi isso que ele disse para Nicodemos? Bom, mais ignorante. Todos os dias nós estamos ouvindo a palavra. Então, quando você estuda a palavra, Deus está mostrando a verdade. E aí ele está mostrando, minha filha, você agora tem que obedecer isso, fazer isso. Nós não somos mais ignorantes. Se nós estamos aí confiando que vamos ser salvos por Cristo, vamos ser salvos por Cristo, porque ele não é mentiroso. Mas uma coisa eu vou dizer, tem muita gente que vai ficar na grande tribulação. Tem muita gente que vai ficar na grande tribulação. Porque diz que vai ser salvo só por Cristo. Vai ser salvo só por Cristo. Mas vai passar pela grande tribulação. Sabe por quê? Para entender que devia ter obedecido, que devia ter se santificado, que devia ter se lavado, que devia estar com o coração limpo para quando Jesus voltar, arrebatar a tua vida. Gente, tem uns que virão da grande tribulação. Está tudo escrito lá no Apocalipse. Vão ser salvos na grande tribulação. Tem muita gente que vai ser salvo passando pela tribulação. Não vão negar a Jesus. Mas nós que somos... Gente, as 10 virgens, o que significa? Igreja. As 10 virgens eram igreja. 5 entraram e 5 não entraram, pelo amor de Deus. Então tem gente da igreja que não vai entrar na porta, não. Não vai entrar, porque se você não receber Jesus do teu coração, de todo o entendimento, se você não pedir para o Espírito Santo te converter, te limpar, te libertar, né? Não existe ninguém perfeito, mas existe aqueles que todo dia estão pedindo para o Senhor. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, falta tirar isso de mim. Me ajuda a vencer, me ajuda a não cair em tentação. Senhor, a tua palavra está guardada a mim, no meu coração. Me ajuda a vencer o adultério, me ajuda a vencer a mentira, me ajuda a vencer o vício, me ajuda a vencer essas coisas que não te agradam. Só você sabe o que você está fazendo que não agrada a Deus. Mas você não pede para Deus te ajudar a vencer o que não agrada a Ele. Então é isso, nós todos os dias estamos aqui nos limpando pela palavra. Ele disse, aquele que estiver limpo, se limpe mais. Mas aquele que estiver sujo, se suje. Porque eu te amo, eu vou dizer, não, fica do jeito que tu estás. Fica desse jeito, porque Deus te ama. Fica desse jeito porque Deus te ama. Não, gente, Ele te ama. Mas só que Ele diz pra gente, não fica do jeito que tu está. Procura a tua melhora, procura se arrepender, procura ser nova criatura, procura me obedecer, procura te santificar, procura praticar a minha palavra, procura me agradar, procura me servir. Hoje as pessoas não querem servir a Deus, gente. As pessoas querem ser servido. As pessoas querem ser servidas. Eles acham que Deus é o gênio da lâmpada.
né? Chega lá, esfrega a lâmpada e Deus faz, o gênio faz tudo o que tu queres. Não, nem o gênio da lâmpada nessa história. Se eu não me engano, era só 3 pedidos que podia fazer. Nem o gênio da lâmpada não faz a tua vontade, né? A gente sabe dessa história, se eu não me engano, era 3 pedidos. Não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu assisti esse negócio aí. Criança eu assisti, né? E aí, gente, as pessoas acham que Deus é isso. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, todo tempo pedindo, pedindo, pedindo. E Ele é bom, né? Ele é bom, Ele nos dá. Ele nos dá. Agora, salvar é diferente. Sermos salvos é diferente. Você pede a cura, Ele te dá a cura. Agora, ser salvo, gente, é totalmente diferente. Ele te pede, eu quero um carro. Ele te ajuda a comprar esse carro. Ele te dá sabedoria, entendimento. Ele coloca pessoas para te ajudar a financiar um carro. Tudo que tu pedir de Deus, a palavra de Deus diz, se nós pedirmos e crermos, Ele nos dá. Ele nos dá. Agora, salvação é diferente, gente. Salvação é para aqueles que se arrependeram, que se limparam, que se converteram. É aqueles que têm se lavado todos os dias pela palavra. Todos os dias nós estamos nas condições de pecadores arrependidos. Todos os dias nós estamos pedindo perdão. A gente nem sabe, Senhor, se eu pequei por algum pensamento, por alguma coisa que eu olhei, que eu pensei, que eu falei, me perdoa, né? Me perdoa. Então, todos os dias nós estamos nessas condições de arrependido, de reconhecer que nós somos falhos, imperfeitos, né? E louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração, ela sempre tem que começar pedindo perdão de Deus. Não é pedindo perdão de Deus pelo passado, gente. O passado já passou, Ele já te perdoou. É pedindo perdão pelo hoje. Por alguma coisa que tu pensou, que tu sabia que tu não devia ter pensado. Por alguma coisa que tu falou, que muitas das vezes tu sabia que não tinha que ter falado. Senhor, não era para me ter falado isso. Senhor, não tive demônio próprio. Senhor, eu tive raiva. Senhor, eu pensei mal. Então, sempre, todos os dias, a nossa oração começa com o quê? Com pedido de perdão. Com pedido de perdão. Louvado. Nós somos esse tipo de pessoas a qual todo tempo nós estamos nos arrependendo, pedindo perdão. Não é que nós estamos pecando todos os dias. Não, gente. Mas é que nós temos um entendimento que ainda somos esses falhos, que nós não somos perfeitos. E nós temos um entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. De quem Deus é na nossa vida. Então é por isso que a gente vive pedindo perdão, não é porque a gente vive no pecado, é porque a gente sabe que a gente estamos nas condições ainda de um corpo que ainda não é um corpo de glória, tá entendendo? Então os seres humanos que servem a Deus, que seguem a Deus, eles sabem as condições dele. Ele sabe que Deus é o Senhor, que Ele é o Supremo, que Ele é o louvado seja o nome do Senhor, o Santo. E se nós sabemos que fazemos alguma coisa que ainda não é de prática de santo, aí a gente vive pedindo perdão. Ai, meu Deus, essa prática não é de santo, essa prática não é de separado. Aí você vai e ora e pede perdão. Entendemos? Mas você essa pedra, essa pérola de grande valor para Deus, gente. Então se dê valor, não se suje. É isso que nós temos que entender. Você é representante de Deus, você é filha de Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu sou a princesa de Deus, mas vive como se fosse uma gata borralheira. Mas o caráter não é de um príncipe. O caráter não é do filho de Deus, não respeita ninguém, não respeita sua mãe, não respeita Deus. E diz que é o filho de Deus. Diz que é um rei, que é um príncipe, que é uma princesa. É uma princesa, mas faz tudo que uma princesa não faz. Anda sem pudor, vive sem respeito, não respeita ninguém. Vive na imoralidade, vive na prostituição, nos palavrões. Você já viu uma princesa tá lá no deboche? Tá lá em lugares que ela não pode entrar? É. Você já viu as princesas andar em lugares que elas não podem andar? Elas não entram, são separadas. Não é isso? E quando elas vão para esses lugares,
Me lembrei do povo da Inglaterra, né? Dos reis lá, dos príncipes. Quando eles vão para esses lugares, é rodeado de pessoas. E quando eles estão nesses lugares, eles são a diferença naqueles lugares. A postura deles é outra. E tem umas princesas aí que diz que são princesa de Deus, que nem postura de princesa tem. Parece uma gata borralheira. Tem postura de princesa nenhuma, mas bate no peito. Eu sou filha de Deus, sou uma princesa. Eu sou filha do rei, sou uma princesa. Mas não tem postura de princesa, não tem caráter de princesa, não se comporta como uma princesa. É uma princesa, então se comporte como ela, se dê valor, te valorize. Se você é um príncipe, né? Então se comporte como um príncipe, se dê valor, se valorize. Não é verdade? Se você é um filho de Deus, se comporte como filho de Deus. Se é uma filha de Deus, se comporte como uma filha de Deus. Louvado seja o nome.